Olá, meu nome é Nicolas Alexandre e esse é o trabalho de arte sobre o Museu MAC-SP de Arte Contemporânea, do Ibirapuera. Nosso grupo é composto pelos integrantes Vitor Aparecido, Camila Vitória Silva, Eliseu, Gabriel Rideu e Nicolas Alexandre. O MAC foi criado em 1963, quando a Universidade de São Paulo recebeu o acervo do antigo MAM de São Paulo. Era formado pelas coleções do casal de mecenas Yolanda Penteado e Cecílio Matarazzo, pelas coleções de obras adquiridas ou recebidas em doação durante a vigência do antigo MAM e pelos prêmios das Bienais de São Paulo até 1961. Com esse rico acervo, composto por obras de Amedeo Modigliani, Pablo Picasso, João Miró, Alexander Calder, Wassily Kandinsky, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Emiliano de Cavalcanti, Alfredo Volpi, Ligia Clark e uma renomada coleção de arte italiana do começo do século XX, o novo museu passa a atender aos principais objetivos da universidade: a busca do conhecimento e sua disseminação pela sociedade. Em seus primeiros anos, o MAC-USP tratou de preservar, estudar e exibir o acervo, ao mesmo tempo que se tornava um dos principais centros do Hemisfério Sul a colecionar, estudar e exibir trabalhos ligados às várias vertentes da arte conceitual. Foi neste período inicial que entraram para a coleção do museu obras de Lúcio Fontana e Arthur Baio, entre muitas obras. Exercendo seu papel como polo formador de novos profissionais na área de teoria, história e crítica da arte, além daquelas conectadas ao universo da museologia e da museografia, o MAC-USP passou a ser conhecido como um importante centro em todas essas áreas, assim como naquelas ligadas à educação pela arte. Atualmente, o MAC-USP continuou ampliando suas coleções modernas e contemporâneas. Nesse período, entraram acervos obras de Henry Moore, Cildo Meirelles, Júlio Plaza, Joseph Bales, Leda Catunda, Rosângela Renaud, Jonathan de Andrade e vários outros artistas brasileiros e internacionais. O movimento cubista se faz presente em obras de Albert Gleizes, George Braque, Jan Metzinger, Henry Lawrence e Roger Chastel. O abstracionismo encontra-se representado na coleção em diferentes correntes e tendências. Kandinsky é um destaque, com a obra Composição Clara de 1942. Outros importantes expoentes dessa corrente presentes no acervo são Francis Picabia, Fernand Ledger, Roger Biccieri, Arthur Garfield Dove, Alexander Calder, Alberto Magnelli, César Domela, Hans Hartung e Barbara Hepworth. Na corrente geométrica, os destaques são Joseph Albers e Sophie Tauber Arp. O Museu de Arte Contemporânea, MAC-USP, ganhou um novo lar dia 28 de janeiro de 2012, no importante prédio projetado por Oscar Niemeyer, ex-Detran, em frente ao Parque Ibirapuera. O conjunto arquitetônico recebeu um investimento de 76 milhões da Secretaria de Estado da Cultura e foi repassado à Universidade de São Paulo, USP, responsável pela implantação e manutenção do complexo. Além da reforma em toda a estrutura, foram construídos outros 2 edifícios anexos, totalizando uma área de 32 mil metros quadrados de arte. A coleção do MEC é de significante importância no contexto nacional e internacional, oferecendo uma experiência do que foi e é a arte do início do século XX até os dias de hoje. São mais de 8.000 obras entre pinturas, esculturas, desenhos, gravuras, fotografias, objetos e trabalhos conceituais de artistas exponenciais, brasileiros e estrangeiros, capazes de ilustrar todos os princípios e movimentos artísticos dos últimos 100 anos. Recentemente, o MAC recebeu a guarda e a administração provisória de 1.478 obras da coleção do Banco Santos, que abrange um significativo conjunto de fotografias contemporâneas, vindo cobrir uma lacuna no acervo da instituição. Umberto Boccioni é o autor de Formas Únicas da Continuidade no Espaço, uma de suas obras-primas. Mário Cironi completa o núcleo futurista. Falando em preciosidades no MAC, Pablo Picasso assina à tela figuras que se desdobram em 2 perfis. Max Bill lança as bases do concretismo na obra Unidade Tripartida. E Mário Marini mostra seu estilo inventivo com um grande cavalo. Modigliani assina um de seus ícones máximos da coleção. Seu autorretrato, único e realizado pelo artista, é uma dessas últimas obras e expõe as influências da arte africana e do expressionismo. Neste movimento encontra-se obras de Paul Klee, Constante Permec, Kate Kowitz e Carl Schmidt-Rottluff. Da corrente fauvista, há exemplares de Matisse e Raoul Dufy. O movimento cubista se faz presente em obras de Albert Gleizes, George Braque, Jan Metzinger, Henry Lawrence e Roger Chastel.
O abstracionismo encontra-se representado na coleção em diferentes correntes e tendências. Kandinsky é um destaque, com a obra Composição Clara de 1942. Outros importantes expoentes dessa corrente presentes no acervo são Francis Picabia, Fernand Ledger, Roger Biccieri, Arthur Garfield Dove, Alexander Calder, Alberto Magnelli, César Domela, Hans Hartung e Barbara Hepworth. Na corrente geométrica, os destaques são Joseph Albers e Sophie Tauber Arp. Serge Polyakov, Alfred Manasser, Kurt Schwitters, Giuseppe Santomasso evidenciam a tendência lírica. O construtivismo se faz presente com a figura reclinada de Henry Moore e gesto cósmico de Willy Baumeister. O especialismo é vislumbrado perante a obra Conceito Especial de Lúcio Fontana. Opondo-se às renovações conceituais abstracionistas, encontram-se os representantes do chamado Novecento italiano, como Carlo Carrà, Felice Casorati, Giorgio Morandini, Ottone Rossai e Massimo Campigli. Representantes do figurativismo, tais como Ben Chan, Rufino Tamayo, exemplificam a arte engajada e o realismo fantástico, respectivamente. A pintura metafísica de Giorgio de Chirico, O Enigma de um Dia, Giuseppe Capogrossi e Atanasio Soldati, bem como as composições dadaístas de Jean Arp e George Gross, lançam as bases para a ascensão do surrealismo, magistralmente representados nas obras Primavera, de Marc Chagall, Quadro para Jovens, de Mark Ernest, a personagem Atirando Pedra num Pássaro, de Miró, e outras composições de Wilfredo Lamb, Germain Richter e Roberto Matta. O surrealismo poético do grupo Cobra tem Carol Apel e Pierre Aucherinski, seus principais representantes. O acervo de arte moderna brasileira do MAC é a das mais emblemáticas, traduzindo várias estéticas e fases. Importantes nomes do começo do modernismo estão representados por obras de incontestável relevância no cenário artístico nacional. É o caso de A Boba e de Torso Ritmo, obras de Anita Malfatti, expostas em 1917. Considerados o clímax de sua produção expressionista, o mesmo ocorre com Tarsila do Amaral, onde o museu possuiu várias obras-primas como As Telas, A Negra, EFCB e Floresta. O MAC possui ainda trabalhos de grande peso de outros artistas presentes na Semana de Arte Moderna de 1922, como Lazar Segal, Di Cavalcanti, Victor Brecheretti, Vicente do Rego Monteiro e John Grass, e de outros tantos que se incorporariam ao movimento ainda na década de 20, como Ismael Neri, Cícero Dias e Oswaldo Goeldi. A vanguarda artística da década de 30 também se encontra documentada na instituição, com vários trabalhos de Flávio de Carvalho, Candido Portinari, Antônio Gomide, Liva Abramo, Clóvis Graciano, Aldo Bonadei, Francisco Rebolo, Mário Zanini, Alfredo Volpi e Manuel Martins. Reagindo à predominância da temática social imposta por Portinari e Graciano, encontram-se os integrantes do núcleo Bernadelli, representado por José Pancetti e Milton da Costa. Fora do eixo Rio-São Paulo, destacam-se as obras de Alberto da Veiga Guinardi e Mária Martins. No campo das artes gráficas, destacam-se Edith Bering e Renina Katz. O período do pós-guerra torna-se inspiração para o surgimento de novas experiências estilísticas e para a reconfiguração dos temas e objetos de análise no campo das artes visuais. A diversificação e a profusão de estilos e valores levam questionamentos bastante diversos das rupturas propostas pelos movimentos de vanguarda no período anterior. Essa tendência, iniciada na década de 50, torna-se evidente já no decênio seguinte. O abstracionismo mantém sua relevância como corrente estilística na arte contemporânea. Entre seus representantes destacam-se no acervo do MAC, Pierre Solages, Luciano Minguzzi, Simon Benetton, Alfred Leslie e Jan Off. A produção surrealista pós-moderna se faz presente nas obras de Jean Ponce, Eduardo Paolozzi, Alan Dave e, sobretudo, Antoni Tapes. Representando o figurativismo pós-moderno, Arthur Osver se ocupará das críticas ao mundo contemporâneo. Victor Vasarely, historicamente ligado ao abstracionismo geométrico, faz as primeiras discussões sobre a pop art, com a obra Cillian, de 1951. Emilio Vedova, o único nome italiano da Action Painting, também marca a presença na coleção, com a obra Protestos dos Condenados de Sevilha. A sociedade de consumo e o cotidiano são temas que irão permear as obras de Claes Oldenburg, Robert Augsburg e Modest Kuichart, representantes da pop art.
A exploração de suportes diferentes e a reestruturação do próprio conceito de arte levam os artistas contemporâneos a uma permanente degustação de novas fórmulas. Cesar Baldassini dá continuidade aos estudos de Redmayne, iniciados com o dadaísmo e na obra Expansão Controlada. Jean Tinguely irá introduzir na sua produção os conceitos formulados da arte cinética. O casal Cristo e Jeanne-Claude segue as suas tendências do novo realismo. Performance, instalações e a arte multimídia também ganham representatividade por meio das obras de David Sale, Christoph Wodzisko, Shihiro Shimotani e Suzumi Endo. Kenny Scharf destaca-se ao alcançar o grafite a condição da arte. Merece destaque ainda Sofo Teshigahara, com escultura inspirada na obra japonesa da Ikebana. Antônio Segui, com obras figurativas de carga fortemente expressionistas, os escultores Leon Ferrari e Eduardo Dias Yepes, além de Joseph Bius, Ricardo Martinez, Eduardo Villamizar, Roman Opalka, Nelson Ramos, Reiner Kielholz, Felipe Elhenberg e Luiz Fernando Palais. Como decorrência da Segunda Guerra Mundial, também no Brasil, observa-se uma crescente internacionalização das tendências artísticas. O figurativismo e a temática regional que haviam marcado a produção das décadas anteriores abrem espaço para as tendências contemporâneas. Desta fase, destaca-se as obras de abstracionistas Samson Flexor, Luiz Sciolotto e Hermelindo Fiammingi, Waldemar Cordeiro, Willis de Castro, Hércules Barsotti, Lothar Carox e dos neoconcretos Lydia Clark, Hélio Oitka, Franz Weismann e Almicard de Castro. A partir da Quinta Bienal de São Paulo, 1959, as tendências abstracionistas e neoconcretas passaram a dividir o espaço artístico nacional com o tachismo, uma diluição do expressionismo abstrato norte-americano. Desta corrente, o MAC possui obras relevantes de Manabu Mabe, Takashi Fukushima e Flávio Chiró. Dentre os grandes expoentes das artes gráficas no período, destacam-se Ana Letícia e Marcelo Grasman. Na década de 60, ao lado de tendências já estabelecidas, como o grande expressionismo abstrato e o concretismo, expressos no acervo do museu pelas obras de Iberê Camargo, Mária Leontia, Yolanda Mohalme, Tomi Otake e Arcângelo Iannelli, florescem outras correntes que buscam romper com as características convencionais da pintura de Cavaletti, como a nova objetividade, dando origem aos happenings e assemblages. Dentro desse movimento, há várias obras de Nelson Lerner, Geraldo de Barros, Arthur Barrio, Antônio Dias, José Roberto Aguilar, Cláudio Tosi, Wesley Duque Lee, Cildo Meirelles, Antônio Henrique Amaral, Tomoshige Kusuno e Annabella Geiger. Na próxima década, a arte brasileira radicalizaria as pesquisas em busca da liberdade de expressão e tratamento de temas específicos do mundo contemporâneo. O resultado seria uma arte conceitual caracterizada pela realização de instalações, performance e videoarte. Neste período destacaram-se Luiz Alfonso, Mário Cravo Neto, Iori de Freitas, Júlio Plaza e Isidoro Varcacel Medina. Ao mesmo tempo, artistas que, mesmo com apoio tradicional, se fixaram no cenário nacional, radicalizam o sentido contemporâneo do trabalho e da prática artística, como José Rezende, Carlos Fajardo, Valtércio Caldas, Luiz Paulo Baravelli, Mira Schendel e Valde Granato. A partir da década de 80, com o processo de restauração democrática no Brasil, inicia-se uma produção de caráter híbrido, trabalhando com elementos heredados da tradição moderna e aquisições obtidas através das pesquisas de linguagem. Destacam-se Jorge Kinley Filho, Daniel Senise, Ângelo Venosa, José Leonilson, Leda Catunda, Nuno Ramos, Carlito Carvalhosa e Marcos Gianotti.